Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, começa agora mais uma live FJU aqui direto da TV Templo. Eu tenho aqui comigo o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. A Ashla, boa tarde, tudo bem? Eles vieram aqui hoje, vai dividir história conosco, vai contar, mesmo sendo jovens, como venceram. Até porque não são poucos jovens que têm sofrido. Muitos jovens têm procurado a felicidade em tantos lugares e o que têm encontrado é frustração, né? Guilherme, quando você pensa na sua vida, assim, o pior momento para você, você está com quantos anos hoje? Vou fazer 21. 21. Que vem. Pior momento da sua vida, o que aconteceu? Bom, eu cresci numa casa onde eu não tive meu pai muito presente. Eu cresci mais com a minha mãe e com o meu avô. Minha mãe até conta que quando eu era pequeno, por eu não ter a presença tanto do meu pai, eu chamava meu avô de pai. Então meu avô ele chegava, não sou seu pai, eu sou seu avô. Mas nunca me esconderam quem era. E a ausência do seu pai, desculpa te cortar, te trouxe problemas? Trouxe. Eu sempre achei que eu não poderia crescer sendo como ele. Eu sempre achei que eu tinha que crescer sendo mais presente com a família que eu escolhesse ter. E um tempo eu até cheguei a morar perto dele. Só que as pessoas me zoavam por o vício que ele tem, né? Que ele tem até hoje problemas com drogas. E o pessoal até falava que eu seria igual a ele quando eu crescesse. Daqui a pouco você vai contar pra gente como você venceu isso e como superou essa falta do pai na sua infância. E pra você, qual foi o pior momento? Bom, pastor, meu pior momento foi quando eu recorri a um nível muito baixo para poder agradar as pessoas, que foi pedir ajuda dos demônios. Mesmo estando na igreja, eu cheguei a recorrer a outras coisas só para agradar os outros por conta da minha carência. Quer dizer, você era tão vazia que você tinha que fazer alguma coisa para as pessoas te notarem. Sim, senhor. E quantos jovens são assim, né? Estão buscando, procurando nas coisas, nas pessoas, a felicidade. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu sei de uma coisa. Nós podemos te ajudar. Nós temos na Força Jovem um projeto chamado Help, inclusive nós estamos aí às portas do Mega Help, o maior evento de valorização à vida. E este evento fala tudo, né? Olha o nome do evento, Mega Help Raízes. Então, todos dois aqui e muitas pessoas têm uma raiz. E o problema está na raiz. E como resolver? Como resolver o problema que ninguém vê? Né? Porque quando você olha para uma pessoa, então eu olho para eles aqui, eu não consigo ver se eles têm problema. Eles olham para mim, eles também não conseguem ver. E isso tem sido muito difícil cada vez mais porque a internet maqueia uma vida, né? A internet mostra uma vida que as pessoas não têm na realidade. Há pessoas que na internet ela se demonstra uma pessoa feliz, quando na verdade ela é muito triste. Às vezes esse é o seu caso. É uma pessoa que demonstra ser uma pessoa extrovertida, quando é uma pessoa tímida, uma pessoa que não quer falar com ninguém, não quer sair de dentro do quarto. Nós queremos te ajudar e é por isso que essa live está no ar e eu quero convidar você a nos espalhar, a ajudar-nos nós espalharmos o bem, chegarmos àqueles jovens que estão aflitos, desesperados, amargurados, que já não sabem mais o que fazer. E de que maneira você pode fazer isso? Através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo, além pela TV Templo, aqui do canal 10.1 para a capital de São Paulo, mas também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, Força Jovem Universal e o Instagram oficial FJ. Então compartilha, entra lá, compartilhe, porque eu tenho certeza que você vai poder ajudar alguém. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu já volto. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro,
música e canto. Você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos. Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa, venham conhecer a Central. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no Distrito AMB. Se prepare. Voltamos com a live FJU. E estamos nos preparando para o maior evento de valorização à vida. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês foram no último Mega Help? Chegou aí? Foi? E você também foi? E aí, o que acharam? Começar com você, Guilherme. Foi muito bom, o Mega Help foi o primeiro evento que eu fui. Me convidaram, falaram que era muito bom. Só que não foi o do ano passado, foi o retrasado ainda. O retrasado. Isso. Foi o primeiro evento que você foi? Foi o primeiro evento que eu fui. É sempre muito bom. A gente sempre fica na expectativa até mesmo do musical. No final a gente fica se perguntando como que vai ser. É um evento muito bom. O último musical foi do Circo dos Pensamentos, né? E o anterior eu não me lembro qual foi. Não me lembro. Eu não me lembro o tema. Foi mas... até que... E se? Ah, é verdade. Foi muito legal. E se alguém tivesse falado ou se ela tivesse terminado a vida como terminou. Foi muito legal. Eu me lembro. E agora o musical Raízes. O que vem por aí? Já imaginou, Guilherme? Eu imagino um pouco, mas acho que não vou acertar não. Quer tentar dar um spoiler aí pra ver? Eu acho que eu prefiro esperar também. Ah, então tá bom. E pra você? Você foi no passado? Fui. Eu acho que até o que ele comentou, acho que o musical é justamente o que chama mais a atenção do jovem. É um evento, assim, muito grande, a gente consegue levar, assim, muitas pessoas novas que estão precisando de ajuda, mas quando vem um musical, fala exatamente naquilo que o jovem está precisando, e acho que isso chama muita atenção. Tem alguma ideia do que pode ser o musical Raízes? Bom, eu não sei, mas eu tenho certeza que vão superar. Com certeza. Essa é a meta, né? Sempre superar o anterior. E o evento é aberto a todos os jovens. Se você tem um filho, uma filha que enfrenta depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um problema emocional, você pode levar ele lá no distrito do AMB, o evento, a partir das 14 horas. Os portões abrem a partir do meio-dia
E é um evento aberto para todos, pode ir o pai, pode ir a mãe, pode ir o filho, o neto, é para toda a família, inclusive para aquelas pessoas que precisam de uma mega ajuda, por isso, Mega Help. E lá nós teremos várias coisas, como eles citaram aqui, nós teremos o musical, do ano passado foi o Ciclo dos Pensamentos, agora nós vamos ter também, além do musical Mega Voice, vai ter uma disputa lá de canto, teve no ano passado também, nós teremos agora o Mega Voice, teremos também o Cantinho do Desabafo ali para os jovens que querem desabafar, como você acompanha nas imagens, esse abraço, essas pessoas ouvindo uns aos outros, são jovens que se superaram, venceram, foram livres da depressão, da ansiedade e hoje podem ajudar alguém. Então é muito legal o evento, é um evento familiar, é um evento que não tem brigas. O ano passado nós tivemos ali aproximadamente 50 mil jovens, não tivemos uma briga, não teve um acidente. Então é um ambiente para você ir. Olha que multidão de jovens. Vai ter a banda FJU lá, então vai ser interessante para você chegar ali e sair dali diferente. Não é um evento para você ir curtir. Claro, tem música, tem diversão, mas o mais importante do que é curtir é você sair dali com uma mensagem que vai dar um rumo na sua vida, que vai transformar de fato os seus caminhos. Então, leve pessoas com você, leve os seus amigos, leve os seus colegas, convide para que eles estejam neste evento. E chamar para um evento é muito mais fácil do que chamar para a Força Jovem. Então vamos lá comigo, eu até estava falando com os coordenadores, é parar um ônibus assim na frente de um campo de futebol e falar, entra aí que a gente vai para um evento. Que jovem que não quer ir para um evento, né? Então é a oportunidade de você falar, como eu disse, para o seu familiar, você falar para o seu filho, você falar para o seu neto e levar ele, porque você pode ir com ele. Então vai ser muito importante você estar lá dia 6, anote aí, dia 6, no distrito do AMB, a partir das 14 horas. O evento começa às 14, os portões se abrem a partir do meio-dia e todos são bem-vindos a estar nesse dia, tá bom? Agora, Guilherme, você falava anteriormente da falta do seu pai, né? Eu queria que você contasse com detalhes como é a sua história, o que aconteceu com você. Bom, a falta do meu pai, ele me trouxe também muitas consequências. Porque eu não tive também uma figura paterna para me dizer, o caminho é esse, de ter que seguir isso. Até hoje meu pai não é tão presente, então eu tive que meio que crescer um pouquinho na emoção, na aventura, infelizmente. Você tem irmãos? Tenho, eu sou o mais velho dentre 4 irmãos agora que nasceu, tenho uma recém-nascida em casa. E na minha adolescência eu me deparei com a pornografia. As pessoas falavam que, é bom, porque é pro seu corpo, é instintivo, é feito para se aliviar, então faz, não tem problema nenhum se você tá fazendo por felicidade. E desde então, pra frente, eu tomei esse rumo, pra sair foi uma das minhas maiores lutas depois de me converter, foi essa mesma. E como era sempre só eu, minha mãe e meus irmãos, a gente enfrentava muitas dificuldades, como o próprio preconceito mesmo. A gente já chegou a morar em lugares onde a gente dormia com a porta trancada porque tinha risco de um rato entrar dentro de casa e fazer a festa lá em casa. E a falta do meu pai também me fez querer me afundar muito em relacionamentos. Eu já tive relacionamentos que todos foram fracassados e eu me afundava muito por essas pessoas. Me humilhava muito para pessoas que não eram as pessoas certas mesmo. Tanto no meu primeiro relacionamento eu fiz por vingança. Quando eu me mudei para perto do meu pai, para ver se a gente tinha um pouquinho mais de aproximação, eu tinha um amigo lá ali por perto de nós mesmo, que ele me zoava porque eu não gostava de ficar com outras pessoas. Eu não era desse tipo. Só que ele tinha uma irmã mais nova. Aí eu, por vingança, eu dei um jeito de fazer a irmã mais nova dele gostar de mim para mim ter um relacionamento para mim poder apontar na cara dele. E você, esses problemas com pornografia, porque você citou da pornografia, foi muito difícil deixar isso. O que a pornografia trouxe de mal para você? Ela é como uma droga mesmo. Você quer um pouquinho dali, você quer um pouquinho daqui do outro. Aí quando você vai ver, você já tá num mundo muito doido de coisas que você quer assistir. Uma pessoa tal com um jeito tal, uma pessoa tal do jeito tal. E acaba que você não consegue nem olhar para uma mulher na rua sem pensar naquilo. É um ato muito difícil mesmo. É uma coisa que aquilo te traz que até quando você vai dormir todos os dias, você fica com a vontade.
Perde a inocência, Perde totalmente. né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas que mal tem, né? Que mal tem? Eu ver ali a pornografia, o mal é que deturpa a sua mente. O mal é que você não consegue olhar para nenhuma mulher mais com respeito. E como você vai ter um casamento, né? Se você não consegue olhar para uma mulher com respeito, como é que você vai respeitar a sua esposa? Você acha que vai ser diferente? Não. Porque como é que você vai ter confiança nela? Então isso vai trazendo um abismo tão grande que depois para você sair é muito difícil. E você não vai conseguir ter um relacionamento saudável com a sua esposa. E a pornografia cada vez tem começado mais cedo ainda, né? O smartphone, o telefone, a tecnologia tem feito isso entrar com muito mais força dentro dos lares, né? O jovem, adolescente, ali viciado, como o Guilherme disse, né? Como uma droga, que para sair é uma complicação muito grande. Por isso que se você, jovem, tem esse vício da pornografia, você tem sido prejudicado e você sabe disso. Se você parar para pensar na sua vida ao longo do tempo, aonde você vai parar com isso? Como vai terminar tudo isso? Então, hoje a gente vê mulheres, moças, rapazes no vício da pornografia sem saber o que fazer ou como vencer, dependentes mesmo disso. Isso pode mudar. Se você buscar a ajuda de Deus, Deus vai te dar força para você vencer esta situação. E aí, Guilherme, como é que foi indo a sua vida? Se mudou para perto do seu pai, para ter um relacionamento com ele, mas não conseguiu ter também? Então, quando a gente se mudou mais para perto dele, ele até chegava a ficar mais perto, porque a gente morava num condomínio. Era um condomínio, aí minha avó morava nesse mesmo condomínio onde ele ficava. A gente até chegou a morar todo mundo junto, só que aí eu vi o meu pai de um jeito que eu nunca nem tinha visto, que ele chegou até a bater mesmo na minha mãe. O meu irmão, o segundo mais velho, que veio depois de mim, minha mãe já pegou ele dormir com a faca debaixo do travesseiro, com medo do meu pai entrar dentro de onde a gente morava para bater na minha mãe. Já teve casos que a gente chamou o policial, a gente teve que ficar do lado de fora porque ele estava lá. Já teve casos que a gente já ficou uma manhã inteira na delegacia por causa que ele tinha batido nela e a gente não podia fazer nada. Chegava o policial falava, dona, a gente não pode fazer nada, a gente não pode chegar lá na sua casa e expulsar ele. Porque, querendo ou não, ele habita aqui dentro. Ele habita, se a gente falar para ele ir para onde a mãe dele mora, é no mesmo prédio. Então, se a gente colocar ele para lá ou para cá, não tem adiantamento de nada. Então, no meu pai, eu tinha visto um ser humano que eu nunca tinha visto na minha vida, tanto que hoje, quando ele vai um pouco lá para casa, mesmo tendo a confiança nele, entendo as coisas, eu ainda tenho um pouco, né, daquele receio de ver ele daquele jeito de novo. Uhum. E como é que você superou tudo isso? O que aconteceu? Bom, a minha ida da igreja, a igreja não foi nem tanto por causa da minha questão familiar, foi mais pelos relacionamentos mesmo que eu tive com pessoas. A primeira vez que eu fui, eu tinha acabado de sair de uma decepção de uma pessoa que eu estava conhecendo. Aí eu saí desse relacionamento e fui para a igreja. Eu acho que eu fui até numa quinta-feira da terapia. Aí de lá eu conheci um obreiro. O obreiro me acolheu, conversou comigo como se eu parecesse que eu conhecesse ele há anos e anos. Falou, a gente tem o Força Jovem aqui, se você quiser vir, é tal horário, tal dia, a gente vai te acolher com o maior prazer do mundo. Peguei aquele convite e fui. E naquele momento eu até comecei a pegar um pouco firme, só que eu não me habituei porque apareceu uma outra pessoa que eu me relacionei também. Eu até fiquei pensando, se eu estou na igreja fazendo tudo certo, a pessoa é de Deus. Só que quando eu frisei para ver, eu já não estava nem indo na igreja direito. Eu não ia mais nas reuniões da semana, eu já não estava indo no encontro jovem direito. Ia dois encontros jovens, faltava um e depois eu via como eu fazia. E eu lembro que depois dessa pessoa eu ainda me relacionei com mais uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quando eu terminei, a gente tinha acabado de terminar e me convidaram para ir numa vigília. A vigília do Quem é Vivo Sempre Aparece. Uhum. E eu lembro que eu fui nessa vigília triste. Eu estava totalmente acabado, mentalmente dizendo. Você vai contar o que aconteceu nessa vigília, Guilherme? Sim. Só uma pergunta, antes de você entrar nesse assunto. Por que vários relacionamentos? Porque eu achava que o vazio que eu sentia, aquela tristeza que eu sentia, era uma pessoa que estivesse do meu lado que ia preencher. Uhum. Eu sempre achava que se eu crescesse e fosse um pouco diferente do que o meu pai foi, seria a pessoa mais feliz do mundo. E eu até encontrava um relacionamento que no começo era mil maravilhas, mas ia passando os meses e eu via que era eu carregando
um relacionamento sozinho e a outra pessoa nem se importando. Se você conhecesse uma pessoa hoje, amanhã você já estava apaixonado por ela? Você era muito fácil de se apegar às pessoas? Não era tão fácil, eu não era tão fácil. Minha mãe até ela falava que eu não era uma pessoa que me apaixonava tão fácil. Mas quando eu me apaixonava por alguém, eu dava 100% da minha vida por ela. Já aconteceu de eu ir em outra cidade andando todos os dias para ver a pessoa. Andando? Andando. Mais de 6 quilômetros andando para ver uma outra pessoa. Para ter o relacionamento. Para ter o relacionamento com a pessoa. Então você se tornava dependente da pessoa. Totalmente. Você era dependente. Totalmente. Assim como você era dependente da pornografia, você também era dependente de uma relacionamento. outra pessoa. Né? As pessoas, principalmente os jovens, né, eles têm a seguinte mentalidade. Quando eu faço o que eu quero, eu sou livre. Né? Por exemplo, eu fico imaginando o Guilherme, que todas as vezes que ele entrava num relacionamento, ele falava, sou livre. Né? Quando ele via pornografia, eu sou livre. Mas, na verdade, você era um prisioneiro. Né? Prisioneiro dos sentimentos, prisioneiro da pornografia. E essa prisão tem aprisionado muitos jovens. Às vezes é o seu caso. Você se diz um jovem livre, né? Eu não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero ninguém brigando comigo, eu sou livre para escolher o que eu quero, mas na verdade os seus sentimentos já escolheram por você e você hoje é escravo das escolhas do seu coração. É só você olhar para os resultados da sua vida. O que falta para muitos jovens, o Guilherme, é pensar, porque você não pensava, você vivia pelo coração. Porque se você tivesse pensado um pouquinho, você conseguiria perceber que o caminho que você estava trilhando era totalmente errado. E aí você foi ali na FJ Unite, convidado por esse obreiro que te acolheu. Foi uma série de obreiros que eu já estava um pouco mais próximo deles, aí eles falavam, vamos, é tão legal que você não vai uma vez. Aí Você chegou ali mal? Oi? Você chegou mal nessa vigília? Mal, cheguei bem triste naquela vigília. E eu lembro que eu sentei naquela cadeira, quando eu sentei na cadeira, eu me peguei bem triste. Aí eu pensei pra mim mesmo, eu vejo tantos jovens aqui, o que me custa eu pelo menos dar uma chance de entregar minha vida pra ver se eu não tenho a mesma felicidade que esses jovens. Porque às vezes você começa ali na vigília, você vê o jovem pulando, dançando, se alegrando. Aí eu perguntei pra mim mesmo, por que não me entregar nessa vida pra ver se eu não tenho a mesma felicidade que esses jovens? E todas as vezes que o bispo pedia pra ir lá na frente do altar, eu fui. Pra libertação, pra entrega da vida. E até mesmo o batismo, eu resolvi me batizar aquele dia para largar tudo e fazer do jeito certo. E até do altar jovem, que hoje eu tenho a vontade, um sonho de ser pastor. E então, desde então, quando eu tomei daquela vigília, eu tomo minha vida ela para frente. Minha vida é totalmente entregue a Deus. Então, depois disso, eu larguei amizades do mundo, amizades que também não me levavam para um bom caminho. Relacionamento agora eu tô bem fechado, não falo que eu não vou me casar no futuro, mas por agora eu tô bem tranquilo quanto a isso, tô bem fechado a isso. Tento de novo levar meus irmãos para o mesmo caminho que eu, porque eles estão na fase da adolescência, estou entrando nisso e eu sei como é complicado porque já passei dessa idade deles. E eu tento tomar minha vida totalmente para Jesus agora. Quer dizer, você não é aquela pessoa mais dependente de relacionamento. Você não fica mais naquele desespero, querendo. Por que não? Porque eu entendi que isso foi uma grande pedra. Foi o que me fez cair várias vezes. Já teve noite que eu me pegava até 1h da manhã chorando, sem ninguém ver. Eu não podia chorar na frente dos meus familiares, que querendo ou não, era o homem da casa. Como que o irmão mais novo vai ver o irmão mais velho chorando por causa de uma outra pessoa? Então, mesmo eu sabendo que aquilo estava errado e me envergonhava, eu procurava de qualquer jeito. E agora, esse vazio, a tristeza, nunca mais? Não, nunca mais. O pessoal até fala, quando eu te vi aqui a primeira vez, eu tinha medo de falar com você, que você entrava aqui com a cara fechada. Hoje todo mundo fala, não, hoje você tá bem diferente. Então, naquela vigília, você se batizou nas águas? Sim, senhor. Naquela vigília, você recebeu o Espírito Santo também? Não. Aí depois que você... Só isso. Entendi. Quanto tempo depois? Foi uns 4 meses depois. 4 meses depois, você recebeu o Espírito Santo. E hoje quer viver para servir a Deus? Sim, senhor. Parou de servir a si mesmo? Isso. Sim, senhor. Legal. Você tem quantos anos? Vou fazer 21 semana que vem. Vai fazer 21 anos. Essa mudança, essa transformação, só Deus pode fazer. E Ele quer fazer também por você. Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora. Agora você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Vamos às expectativas de jovens que estão se preparando para ir para o Mega Help. Você já está sabendo do maior evento de valorização à vida que vai acontecer nesse mês de setembro? Se ainda não estava, então já anota na agenda.
Vem aí o Mega Help 2025. Vai ser realizado no dia 6 de setembro no distrito do AMB em São Paulo. Vai ter muita música, animação, competição e um musical inédito que você não pode perder. Eu tô com a expectativa lá em cima. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você participar desse evento. Vem com a gente e eu te espero lá. Oi, pessoal! O meu nome é Gabriela e eu espero que vocês estejam bem. A minha expectativa para o Mega Help desse ano é que muitas pessoas venham ser ajudadas, assim como um dia eu fui. Que você que passa por depressão, ansiedade, crise do pânico, saiba que tem alguém aqui para te ajudar, para te estender a mão. Então eu te convido a estar junto conosco no dia 6 de setembro no distrito do AMB, às 2 horas da tarde. Help, não te julgo, te ajudo. Olá, eu sou o Thiago e estarei falando um pouquinho do Mega Help e sobre a minha expectativa. O Mega Help é um evento que ajuda a preservar a vida, que nos ensina a dar o nosso valor. E minha expectativa para ele é aprender muito com a apresentação, afinal eu gosto muito de musical. Eu estarei compartilhando isso com as pessoas ao meu redor e quero que você esteja conosco. Fala galera, olha só, teremos o nosso Mega Help dia 6 de setembro com o tema Raízes. Já estou na expectativa, aliás, eu me lembro do ano passado, que era o Circo dos Pensamentos. Imagina só o que será esse ano. Já foi um espetáculo, mas nesse ano eu tenho certeza que será muito maior. Então estou convidando o pessoal, estou numa expectativa muito alta, não vejo a hora de chegar esse dia, não vejo a hora de ir para lá, de estar com a galera do Mega Help para aprender e para crescer cada vez mais. Aliás, você também é meu convidado. Vem com a gente, vem pro Mega Help. Olá, eu me chamo Maria Eduarda e eu estou com a expectativa muito alta para o evento do Mega Help, que vai acontecer no dia 6 de setembro, às 14 horas, no distrito da AMB. Tenho certeza que será um evento marcante na vida de todas as pessoas que estiverem presentes. Convido você para estar junto também. Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no distrito AMB. Se prepare. Voltamos com a live FJU. Os jovens já estão se preparando para estar neste evento no Mega Help e você também deve se preparar, porque com certeza esse dia 6 vai ser mais um evento da Força Jovem que terá a finalidade de mudar a vida de milhares de jovens, e você é o nosso convidado a estar. Dia 6, a partir das 14 horas começa o evento, mas o distrito do AMB vai se abrir a partir do meio-dia. Então, meio-dia abre os portões, às 2 horas começa o evento. Então, chegue cedo, porque da última vez os portões, o pessoal já estava quase empurrando as portas lá para abrir. Abre logo esse negócio. E isso que era meio-dia. Então, a galera chega cedo e você é o nosso convidado para estar ali. Tem estacionamento ali no distrito do AMB. Se você quiser levar o seu lanche para você comer lá, você pode levar também. Mas também teremos lá os food trucks lá disponíveis para você se alimentar. E com certeza esse evento vai ajudar muitos jovens que chegarão ali depressivos, angustiados, vazios, mas sairão dali totalmente transformados. Deus está dando mais uma oportunidade para você ir neste evento, levar também o seu amigo, o seu colega e ter ali o seu colega transformado. Eu estava falando hoje com uma pessoa, agora há pouco, e ela falou que perdeu 4 amigos, né? 4 amigos, um deles tirando a própria vida, outros em um acidente. Ela falou, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar e falar para eles não perder este evento, eu falaria e levaria todos eles. Mas com eles eu já não consigo fazer mais, mas eu vou fazer pelo próximo. Então, chame, não tenha vergonha. Você viu alguém ali meio cabisbaixo, até alguém que está sorrindo, porque às vezes a pessoa demonstra uma coisa que ela não é. E hoje
Cada vez mais as pessoas estão sendo especialistas em esconder quem elas são. Estão tristes e demonstram uma felicidade que não têm. São vazias e parece que é a pessoa mais preenchida do mundo. Então, faz o seguinte, convide, chame. Mesmo que aquela pessoa não está ali, cansada, desanimada, um jovem, chame. Vô, vó, pai, mãe, leve o seu neto, leve o seu filho e você também pode participar do evento lá, porque vai ser muito especial. Agora, Ashley, conta pra gente aí como que é a sua história diferente. Você começou contando e que estava na igreja e mesmo assim foi buscar nas trevas o que só a luz poderia te dar. Conta pra gente. Isso mesmo, pastor. Assim, desde criança eu já ia na igreja. Mas, assim, desde aquela época eu já tinha problemas. Só que por ir na escolinha, por estar ali sempre, eu não percebia como aqueles problemas me afetavam. Então, eu fiz 10 anos de idade e aí eu resolvi não ir mais. E aí eu lembro que eu me afastei e que eu não queria mais ir para a igreja. E foi aí que tudo piorou. Porque aqueles problemas que eu tinha, eles começaram a me afetar. Porque eu não tinha um pai que participava da minha vida, eu não tinha uma família presente. Então, ali eu comecei a ter problemas como depressão, passei a me isolar, passei a começar também a me mutilar. Eu sempre me espancava. E eu lembro que eu ouvia vozes, tinha alucinações, então aquilo me atrapalhava muito. Porque desde criança, dos 10 aos 14 anos, eu comecei a me sentir perturbada. E eu lembro que por mais que eu estivesse ali, eu sabia que na igreja eu poderia encontrar uma solução, e minha irmã já era da igreja, eu não dava o braço a torcer. Eu falava, não, eu consigo resolver sozinha, eu consigo na força do meu braço. Só que ela sempre me convidando e eu falando não. E eu lembro que uma época ela parou de me convidar, e foi aí que as coisas pioraram muito. Então, quando aquilo começou a piorar, eu lembro que eu mesmo fui pedir a ela para ir com ela para a igreja. E eu fui assim para uma decisão mesmo. Eu lembro que eu falei assim para Deus. Eu não tinha o costume de falar com Deus, mas eu falei assim para ele. Eu tô abrindo mão do meu orgulho, então eu vou lá. E se isso não funcionar, eu vou me jogar na frente do primeiro carro que eu ver. Mas se funcionar, eu vou ficar. E aí eu lembro que eu fui, e quando eu fui, eu já não tava mais com vontade de morrer quando eu saí de lá. Então foi algo assim muito diferente. E a partir daí foi minha caminhada da fé. Eu comecei a ir, no começo eu não gostava de sexta-feira, comecei a ir domingo, depois quarta-feira. E aquilo foi, sabe, passando, foi aliviando, foi passando os problemas. Mas eu não tinha saído do pecado ainda. E eu lembro que eu tinha muito problema também com pornografia. Tinha muitas amizades erradas, falava com muita gente. Justamente por conta dessa carência, eu tentava agradar todo mundo. Eu tive todos os estilos possíveis. As pessoas falavam, isso é legal em você. Aí eu tentava. Eu já fui funkeira, já fui emo, já fui gótica, já fui roqueira. E eu tentava de tudo, porque eu achava que eu agradando as pessoas eu ia ser feliz. E aí eu lembro que eu estava querendo me entregar já, e quando eu quis me entregar, veio um pensamento na minha cabeça. Poxa, mas você só tem 14 anos, você tá tão nova, curte o mundo, depois você se entrega. E foi aí que eu caí, porque eu fiquei um pé na igreja e um pé no mundo. E eu lembro que naquela época eu já falava com muita gente, e eles falavam que, tipo assim, eu não conseguia me aceitar. Justamente por quê? Porque eu queria a aceitação das pessoas. Então as pessoas falavam assim, o seu problema é que você ainda está tentando gostar de homens. Então se você começar a gostar de mulheres, aí sim você vai se descobrir e você vai se aceitar. E aquilo vai te trazer felicidade. Então quando eu ouvi aquele pensamento, foi aí que entrou aquele desejo por mulheres. E eu lembro que eu fiquei na igreja fingindo, dizia que tinha o Espírito Santo. Eu estava só de membro, mas eu dizia que tinha o Espírito Santo, tomava Santa Ceia. Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu estava lá fora fazendo tudo errado. Eu me relacionei com uma garota e eu tomava Santa Ceia na quarta para no sábado ir na casa dela. Então era algo que assim, eu mentia muito, eu fazia muitas coisas do meu jeito e aquilo foi me trazendo mais ainda problemas, porque o que eu não tinha, eu passei a ter. E eu lembro que o que mais, assim, quando eu despertei mesmo, foi quando essa garota, ela terminou comigo. Porque o nosso relacionamento era muito abusivo. A gente brigava todos os dias, ela me humilhava, me chantageava. E eu lembro que eu já tinha passado por uma série de assédios na minha vida.
tanto de conhecidos como de desconhecidos. Então eu não conseguia, sabe, estar com uma pessoa, sabe, sem me sentir assim, sem ter uma crise. E eu lembro que para estar com ela foi justamente que eu cheguei nesse ponto. Porque a primeira vez que eu fui ficar com ela, eu estava na igreja, mas na primeira vez que eu fui ficar com ela, eu tive que pedir ajuda para alguém, porque eu não estava conseguindo. Então eu sabia que Deus não ia me ajudar porque eu estava no pecado. Então eu pedi ajuda para o que estava dentro de mim. Eu sabia que dentro de mim não havia Deus, havia os demônios. E foi aí que foi meu fundo de poço mesmo, pastor. Quer dizer, você estava na igreja ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sobre Deus, e nada disso mexia com você, você não tinha temor nenhum com a palavra. Não. Como que era? Você ia na igreja, ouvia a palavra, não prestava atenção? Como é que era? Como é que você lidava com isso? Eu ia, eu entendia tudo, entendia todas as reuniões, mas sempre que falava assim, por exemplo, o pastor pegava para falar sobre Apocalipse, eu sabia que eu não tinha certeza da salvação, eu começava a chorar. Eu começava a querer me enfiar embaixo do banco, porque eu sabia que se eu morresse, eu estava perdida. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava errada... Você não se rendia à palavra? Não, senhor. Por que não? Porque eu achava que aquilo ainda ia dar certo. Eu achava que se eu tentasse mais um pouco, aquilo ia funcionar. Do seu jeito? Sim. Eu achava que do meu jeito ia dar certo. E quantas pessoas estão assim, né? Do meu jeito funciona. Se do seu jeito tivesse funcionado, já não teria antes. Pensa. Né? Não pensava também, né? Mesma coisa que o Guilherme, não pensava. Os jovens hoje não pensam. Que a pessoa vive o quê? O que acontece no meio dos jovens? Ele vive um desafio. Né? Eu vou tentar provar que eu estou certo, todo mundo está errado. Né? Isso aqui está errado, a palavra de Deus está errada, a vontade de Deus está errada, mas a minha vontade está certa. Será que você não vem tentando provar isso? E com uma vida dupla. Eu nem sei se é vida dupla, tripla, não sei nem quantas vidas você tinha. Né? Porque dentro de casa você era uma. Na igreja? Outra. E na rua? Outra pessoa. Totalmente diferente. Quer dizer, quantas pessoas... E cansa, né? Cansa você não ser você. Tem que demonstrar uma coisa que você não é, um personagem. Né? Chega alguém, a pessoa vira um personagem. Fulano sai, vira outro personagem. Quer dizer, você vai viver de personagens até quando? Né? Mas no fundo, existia quem era você. Né? E você era triste, você era vazia, você vivia num mundo dependendo de aceitações, né? Sim, exatamente, pastor. Eu era uma pessoa triste, vazia, uma pessoa que necessitava de uma atenção maior que era de Deus. E eu lembro que o senhor falou, né, sobre o personagem. Eu me senti uma atriz, porque para cada pessoa eu era uma Ashley diferente. Ah, mas aquela Ashley não existia. Eu criava para aquela pessoa. Eu criava personagens. E aquilo me cansava. E aí eu lembro que passei alguns meses com essa garota e ela terminou comigo. E assim, eu fiquei sem chão mesmo, sem chão, porque eu sabia que eu já ia ficar, que eu já estava mal e quando eu me relacionei com ela, eu fiquei pior ainda quando ela terminou. Uhum. E aí eu lembro que eu disse pra mim mesma que eu não ia sentir nada, que eu não ia sentir ódio, não ia sentir raiva, e eu só ignorei. E um final de semana, eu guardando tudo aquilo, foi que o meu corpo jogou aqueles sentimentos pra fora, que foi minha primeira crise de ansiedade, algo que eu nunca tinha tido. Então, eu lembro que no dia, nossa, parecia que eu ia convulsionar de tanto que eu tremia. E meus familiares preocupados, até meu cunhado, que era pastor de outra igreja, ele tentou orar por mim, nada acontecia, eu lá tremendo. Eu entrei no hospital pela emergência numa cadeira de rodas. Foi ali que eu despertei. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no hospital foi justamente aquele lugar que o pessoal costuma fazer confissão antes de morrer. E lá tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha visto uma Bíblia no hospital. Nossa, fui inúmeras vezes no hospital, já passei, madrugadas lá. Mas foi a primeira vez que eu vi. E eu tive certeza que se eu morresse naquela hora, eu teria ido para o inferno. Então, ali foi o começo do meu despertar. Ali eu comecei a parar de brincar na igreja. Eu não larguei o pecado imediatamente, mas eu lembro que eu parei de tomar Santa Ceia. Eu já não dizia que tinha o Espírito Santo. Eu estava ali, realmente querendo me render e ser diferente. E eu costumo falar que ali foi quando o martelo de Deus começou a bater na minha cabeça. Por quê? Porque toda vez que eu queria fazer algo errado, queria lá virar a cabeça,
Era como se a minha consciência toda hora ficasse assim, toda hora. Então eu não conseguia. E teve um dia que eu fui pra reunião e eu fui cansada. Porque eu tava cansada, porque eu queria fazer o que era errado, não conseguia, porque eu me sentia mal, mas ao mesmo tempo eu queria mudar de vida. E eu lembro que naquele dia o pastor falou exatamente assim: às vezes você tá tentando do seu jeito e não tá funcionando. Então tenta do jeito de Deus, a não ser que você aguente sofrer mais um pouquinho. Aí pode continuar do seu jeito. Ali, pastor, realmente foi a hora que eu, assim, realmente eu disse que eu precisava mesmo mudar. E eu lembro que a oração que eu fiz naquele dia não foi bonita, não foi. Eu lembro que eu briguei com Deus. Assim como Jacó assim brigou com o anjo, eu briguei com Deus. Porque eu disse pra ele que eu não queria sair daquela igreja, mas com aquele desejo por mulheres dentro de mim. Porque se eu saísse daquele jeito, eu não ia conseguir permanecer. Então eu fiz uma oração que não era bonita, eu briguei com Deus, mas depois daquela oração eu tive certeza. E quando eu saí de lá, eu já estava diferente, eu tinha me libertado daquilo, mas eu consegui me perdoar por aquilo que eu tinha feito, por todo o engano. Porque algo que eu não conseguia, eu conseguia até perdoar outras pessoas. Conseguia perdoar a garota que eu tinha namorado, conseguia perdoar minha família, mas eu não conseguia me perdoar. E naquele dia eu consegui me perdoar, então foi o dia que eu me libertei, o meu encontro com Deus. E ali foi quando eu passei a desejar o quê? Ter aquela vida. Então, antes da vigília da virada, eu me batizei. E eu lembro que naquela época já tinha uma jovem que me chamava por Força Jovem. E sempre me chamava, sempre. Eu sempre falava assim, não vou, não quero, não vou. Porque eu tinha muita vergonha, porque eu sabia que estava errada. E naquele dia, depois que eu me batizei, eu entrei no banheiro, eu até vi ela, né? Eu falei, não, ela vai falar agora comigo, vai me convidar, certeza. Aí ela não me viu e passou reto. E aí eu lembro que eu fiquei tipo, não é possível. Aí eu, de novo, fui até a pessoa pedir pra ir no encontro jovem. Então, eu que tive que me quebrar. Tanto quando eu cheguei na igreja e quando eu comecei a ir no Força Jovem. E aí eu comecei a, ter minha comunhão com Deus. Eu pedia a orientação dos obreiros, mas eu não dependia. Eu tinha lá, eu abria a Bíblia, eu fazia meus propósitos. Eu lembro que era uma pessoa muito tímida. Então, na minha primeira evangelização, eu já fui falar com alguém. Falei tudo errado, falei os horários errados. E aí eu fui até falar com ela, falei isso, tá certo? Ela, não, mas a pessoa vai lá e vai ser atendida pelo pastor. E aí eu fui abrindo mão disso. Então, eu lembro que depois disso eu passei a me entregar mesmo. E conforme isso foi acontecendo, a única coisa que me impedia de receber o Espírito Santo era o quê? A ansiedade. Porque como eu tinha muitas crises de ansiedade naquela época, eu pensava, não, como eu tinha problema com ansiedade, eu não vou receber o Espírito Santo. Eu nem acreditava que eu conseguiria receber ele por conta disso. E aí um dia eu fui para a reunião e eu falei assim, não, eu tô cansada de ter esse pensamento, eu vou só para ouvir o que o pastor vai falar. E quando eu fui nesse dia, eu lembro que ele falou que não adianta você pedir tudo de Deus se você não entregasse tudo para ele. Então eu percebi que a Ashley, apesar dela ter largado o pecado, ela ainda era uma pessoa muito arrogante. Eu cheguei na igreja se achando super intelectual, entendendo de política, porque eu era feminista, de esquerda, isso e aquilo. Então eu cheguei também sendo uma pessoa que brigava, que discutia muito. Eu não conseguia me controlar, eu ainda era muito nervosa. Então eu peguei e eu falei tudo aquilo para Deus. E de novo, não foi uma oração bonita. Mas quando eu entreguei tudo aquilo, foi aí que eu tive uma certeza. Na hora veio a paz. Na hora eu entendi que, como eu me sentia órfã, não era mais órfã. Porque Deus, ele tinha se tornado meu pai. E a partir dali, você precisou agradar mais quem? Só o Espírito Santo. Você nunca mais teve que fazer algo para se enquadrar num grupo? Hoje, como é que é para você ter Deus dentro de você? Como que você se comporta? Porque antes você queria estar sempre envolvida ali no ambiente, né? Sim. É muito diferente, porque, querendo ou não, antes eu me enquadrava na opinião dos outros. Mas hoje, eu sou uma pessoa feliz, eu estou bem. E, às vezes, muita gente critica eu por ser cristã, por eu ter minha fé, por eu ser diferente e ter outras regras que eles não têm. Mas eu não ligo. Porque eu sei que, no fundo, é isso que me faz bem. Então, se a pessoa falar isso ou aquilo, não importa. Porque é isso que me faz bem, é isso que vai me fazer permanecer até o fim. Quer dizer, a opinião das pessoas já não vale mais, né? Porque você descobriu o valor que você tem. Enquanto a pessoa não sabe o valor que tem,
ela fica buscando nas pessoas, ou ela vive dependendo do valor das pessoas. Às vezes esse é o seu caso. Sabe qual o valor que você tem? O que as pessoas te dão. Se elas não te derem nada, você não vale nada. Se elas te derem 10, você vale 10. Se elas te derem 15, você vale 15, e assim sucessivamente. Né? Tem muitas pessoas que o valor dela está nos outros, e o seu valor não pode estar nos outros. Mas como? Você tem que descobrir o seu valor. E como você faz isso? Só quando você tem o Espírito Santo. Porque enquanto você não tiver o Espírito Santo, você vai viver para agradar alguém. Ou você vai querer agradar os outros, ou você vai querer se agradar. E aí vem as frustrações, porque nunca você vai ser completo, nunca você vai ser feliz de verdade. Eu fico imaginando se você casasse com um homem, né, com aquela cabeça que você tinha, o que você ia fazer dele, né? Ia ser difícil, pastor. Ia ser difícil para ele. Né? Então você chegou a ser feminista, você levantava a bandeira. Levantava. Eu falava, nossa, não, eu faço o que eu quiser, eu resolvo as coisas do meu jeito, eu não preciso de homem para nada. O que eu falei, né, agora há pouco, né, da liberdade. Né? Você pregava tanto uma liberdade e era escravo dos seus sentimentos. Né? Sim. Às vezes você prega tanto a liberdade, não preciso disso, não preciso de ninguém, não preciso daquilo outro. Mas como é dentro de você? Vamos falar dos outros, não. Dá uma olhadinha para dentro de você. Às vezes você está aí mal, pensamentos ruins, sentimentos ruins, isso pode mudar. Deus está te dando a oportunidade de transformar o seu interior. Às vezes você é como ela era, né? Fez parte de todos os grupos possíveis, tentando se encaixar, tentando agradar os outros, tentando falar para as pessoas, ei, eu estou aqui, se atenta para mim. Mas, enquanto você não estiver bem com você pode estar rodeado de pessoas. Pode ter centenas, dezenas de pessoas à sua volta que mesmo assim você vai se sentir sozinho ou sozinho, porque tem muitos homens assim também. Você tem a oportunidade de mudar, de ser diferente. Se você quiser falar conosco, nós temos um WhatsApp que você pode entrar em contato agora conosco. É o WhatsApp do Projeto Help, 11 23 92 69 10. 23 92 69 10. Manda uma mensagem de texto ou mensagem de áudio. Nós temos jovens agora preparados para te atender e te ajudar. Vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta sabendo de onde eles são e o endereço da Força Jovem deles também. Um sentimento que é muito falado em músicas, séries e filmes e que retrata muito bem aquela frase, um friozinho na barriga. E aí, já sabe de qual sentimento eu tô falando? Isso mesmo, o amor. Mas o que realmente é o amor? Você já fez uma prova de amor ou já recebeu uma prova de amor? É o que a gente vai falar hoje aqui no FJ Night, a Noite do Amor. Qual de vocês já recebeu uma prova de amor? Prova de amor que eu recebi foi um texto no WhatsApp onde a moça falou que tinha um carinho muito grande por mim e que me amava. A prova de amor que eu recebi foi um menino que gostava de mim. Eu recebi flores, ursinhos e chocolates. Eu nunca recebi uma prova de amor. Eu lembro que foi um domingo, eu cheguei cansada em casa e a minha mãe preparou minha comida preferida. Falou assim, olha filha, eu tô indo deitar, tô cansada, mas eu fiz aquele pratinho que você gosta. É que a gente precisava, né, no final do dia. Eu já recebi uma prova de amor, inclusive pela minha irmã. Então ela preparou tudo pra mim no meu aniversário, fez um presente pra mim, eu não esperava. E eu gostei muito, né, porque eu não esperava isso dela e foi com todo carinho. Então eu já recebi uma prova de amor por ela.
Bom, quando eu estava em um momento da minha vida que eu precisava ali de um conselho, de uma ajuda, eu tive uma amiga que esteve ao meu lado no momento que eu mais precisei. Então essa prova, eu já recebi, na verdade, essa prova de amor. Meu irmão estava comigo no momento que eu mais precisei, quando não tinha ninguém. Eu já recebi uma prova de amor e foi minha mãe ter largado tudo para ficar comigo no hospital. Eu já recebi uma prova de amor da minha mãe quando eu peguei dengue. Ela cuidou de mim e foi super carinhosa por vários dias. Eu também já recebi uma prova de amor da minha mãe. Ela sempre foi minha melhor amiga, minha companheira em todos os momentos da minha vida. Ela estava lá me aconselhando, me ajudando. Essa pra mim é uma das maiores provas de amor da minha vida. Meu bolo favorito é um bolo de limão. E ela fez um bolo gigante e foi levar na minha casa. E a pergunta que não quer calar: quem aqui já fez uma prova de amor? Eu. Todo mundo já fez? E como é que foi? Conta pra gente. Não? Como é que foi essa prova? Eu já fiz uma prova de amor por um menino que eu gostava. Eu assisti a série toda, uma série de zumbi. Assisti ela inteira só pra ter assunto com ele, pra render assunto. Enquanto meu irmão tava doente, eu parei de estudar pra cuidar dele. No começo do meu relacionamento com ela, eu tenho um pouquinho de flores pra ela. Eu já fiz uma prova de amor para um jogo. Já gastei muito dinheiro, gastei muito tempo com noites viradas, gastei muito tempo tentando disputar campeonatos, valendo dinheiro, e essa foi minha prova de amor. Eu já fiz uma prova de amor em relação ao futebol, que eu passava dias, eu já cheguei a morar sozinho por conta desse sonho alimentado dentro de mim, que era ser jogador de futebol. Então essa foi uma prova de amor que eu fiz, dedicando toda a minha vida, minha infância e minha juventude para isso, para realizar esse sonho. É que assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de dividir muito a minha comida, né? E uma vez minha amiga me pediu e eu fiz uma prova de amor e tive que dividir com ela. Bom, a minha prova de amor era tudo que meus amigos falavam, eu era influenciada e eu fazia tudo por eles, deixava até a família de lado. Bom, eu nunca fiz uma prova de amor. Eu já fiz essa prova, eu andei 2 horas num sol quente para ver uma pessoa que eu gostava. Eu já fiz uma prova de amor, até porque eu abri mão de tudo e eu me entreguei 100% para o altar. E hoje, graças a Deus, eu faço parte dessa obra maravilhosa e eu sou muito grato por tudo aquilo que eu recebi. Hoje eu quero fazer mais para o meu Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, quem me ama, eu vou amar. Olha a noite do amor aí. Jesus respondeu e disse: quer dizer, não é obrigado. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando a pessoa ama a Deus e obedece a palavra dele, o Pai ama essa pessoa. E aí o que diz? E viremos para ele e faremos nele morada. Falando de quem aqui? Do Espírito Santo. Ele só vai habitar dentro daqueles que o amam. Eu te amo, meu Deus. Aí ele entra. Só que esse amor não é o amor de palavras. Esse amor é o amor de obediência. Aí você entende. Bispo, por que eu estou na igreja há tanto tempo e não recebi o Espírito Santo? O que está faltando? Eu não sei. Talvez esteja faltando você amar a Deus. E esse Jesus que falou isso, onde que ele está agora? Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E quando ele identifica uma pessoa que o ama de verdade, então ele vem fazer morada na vida dela. Eu cansei dos meus erros que eu tinha, aí eu decidi mudar de vida, de verdade. Me afastei, né?
Aí a palavra que o bispo disse me tocou, né? E o que eu vou deixar para trás é amizades, pensamentos passados para trás, muitas mágoas. Então, a partir de agora, eu vou buscar o Espírito Santo, que é a principal prioridade agora, e largar as atitudes que eu tomava antes. Então, buscar Deus, priorizar Deus, sempre priorizar a palavra dele, e sempre me dedicar mais, porque fazer a vontade dele acima de tudo. Estava afastada, já faz um tempo que eu não estava vindo, faz uns 3 anos. E uns dias atrás eu estava tentando recomeçar, só que eu estava sem forças, né? Sempre voltando a andar com as pessoas, fazendo as coisas erradas. E hoje eu decidi, quando o bispo estava falando sobre o amor de Deus, como amar ele, que é amar e obedecer. E eu não estava conseguindo obedecer, então hoje eu decidi obedecer ele e deixar tudo para trás, tudo de errado que eu estava fazendo. Desde que eu perdi a minha mãe, eu já tinha decidido que eu iria morrer junto com ela, né? Eu iria dar um fim na minha vida, mas aí foi quando Deus falou comigo, por que você não dá um fim na sua vida só que nas águas? Foi a melhor escolha que eu fiz. Depois de tanto tempo, 10 anos, longe da casa do pai, né? E eu já me entreguei para tantas coisas, eu entreguei a minha vida para tantas coisas ruins. Eu acho que vai ser a melhor decisão hoje, entregar minha vida novamente para Jesus, mas dessa vez por inteiro. O único que vê o esforço da alma pra não quebrar e como um pai. E falando em FJ United que você estava falando, né, Guilherme? Tivemos agora a Noite do Amor. Vocês foram, né? Sim, senhor. Foram? Como é que foi pra você? Perfeito como toda vigília. É, muito legal, né? O que você achou? Foi uma vigília muito diferente. Porque, querendo ou não, né, às vezes a gente sacrifica muito e a gente esquece que o mais importante é a obediência. Então foi algo que falou muito forte comigo. É, a vigília, a FJ United, aquela moça que foi ajudada, né? Muito legal ver. Ela chegou ali sofrendo, o irmão pôde levar ela, né? A oportunidade que o irmão deu para ela é a mesma oportunidade que nós temos agora. A próxima, o Mega Help. Então, você acompanhou como é uma FJ United, então se programe para estar na próxima. Aí você se pergunta assim, ou me pergunta, quando vai ser a próxima? Eu não sei. Em breve. FJ United tem sempre. E os jovens acabam uma, já começam a pedir outra. Então, com certeza, daqui a pouco eles começam a pedir nas redes sociais e em breve vem aí a FJ United, mas você deve se envolver na Força Jovem. Nós temos reuniões semanais, inclusive hoje, aqui na Catedral do ladinho do Templo de Salomão, nós teremos o Algo a Mais às 19h30, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Hoje, todas as segundas-feiras, a reunião do Algo a Mais. E aos sábados, o Encontro Jovem, a partir das 16 horas, com a banda FJU, Celso Garcia, 499. Você vai se unir com uma galera muito especial. Mas o Guilherme também faz parte da Força Jovem. Aonde, Guilherme? Ah, de Ferraz. Ferraz? Isso. Que dia que é o Encontro Jovem lá? É todo sábado. Sábado. Às 4 horas da tarde. Sábado às 4 horas, o endereço? É a Avenida Brasil 888, Sítio Paredão. Então, se os jovens de Ferraz querem conhecer a Força Jovem bacana, é só ir lá. Tá mais que convidado. Hoje você faz parte do Projeto Esporte, né? Sim, você joga? Jogo. Não jogo, né? Que agora eu sou do staff, então eu ajudo mais a organizar. Então você ajuda a organizar. Jogava, sentou a chuteira. É, pois é. Então tá bom. E você faz parte da Força Jovem aonde? Eu faço parte de Guarulhos, lá no bairro dos Pimentas. De Pimentas? Isso. Ah, e qual é o endereço lá? Lá, Estrada Juscelino Kubitschek, 2094. E o Encontro Jovem é de que dia? Sábado, às 3 da tarde. Sábado, às 3 da tarde. Tem uma galera diferenciada lá em Pimentas? Com certeza. Então tá ligado. Você faz parte do Projeto Arcanjos. Isso. Né? Inclusive, se você quiser falar com ela, ela faz parte do Projeto Arcanjo, ou com o Guilherme, você pode procurar eles e eles estarão de braços abertos, assim como eles foram acolhidos para acolher você também. E toda a galera da FJU do Templo estará aqui te esperando, ou hoje, ou no sábado, no Encontro Jovem. Não perca, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima, né? Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau. Estamos mais juntos do que nunca.